Olá, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que eu vi domingo agora no Domingo Espetacular e acabei não tendo tempo de gravar na segunda-feira, tô vindo hoje para gravar. Eu vi uma reportagem falando sobre a síndrome de Tourette, né, que é uma síndrome que acomete tanto crianças quanto adultos, né? E eu achei interessante estar falando sobre isso. A síndrome de Tourette, segundo a reportagem, é um distúrbio neuropsiquiátrico que faz com que a pessoa produza dopamina demais e aí ela vai misturando todas as informações do cérebro que atinge apenas 1% da população, que começa das suas primeiras evidências na infância. Pesquisando um pouquinho, eu vi que essa doença ela faz com que a pessoa tenha tiques involuntários, tanto motores, né, começar a tremer o corpo, piscar demais, né, mexer demasiadamente num lugar, no mesmo lugar, né, fazer várias vezes o mesmo movimento, como também os vocais, né, na pessoa tá conversando com você e de repente, né, tá falando alguma coisa, né, do nada, de repente. E falar palavrões também. Às vezes a pessoa nem percebe que ela tá falando um palavrão, ela tá no meio de uma conversa e de repente fala um palavrão lá. Ainda de acordo com a reportagem, essa síndrome foi descoberta desde o século XIX e levou o nome do cientista que a descobriu, Gilles de la Tourette. Quando foram descobertos os primeiros casos, os casos mais graves, sintomas como falar palavrões demasiadamente, palavrões sem que a pessoa tenha vontade de dizê-los e simplesmente falam, a pessoa também era diagnosticada como cropolalia, né? Porém, dizem que não é necessário que a pessoa, que muitas vezes a pessoa que tem a síndrome de Tourette não tem a cropolalia, que é o sintoma mais grave de sair falando palavrões à torta e à direita. Então, nem sempre quem tem a síndrome de Tourette vai sair falando palavrões demasiadamente, não tem a cropolalia, né? Mas todos que têm a cropolalia têm provavelmente a síndrome de Tourette. Depois que um dos seus portadores descobriu que tinha Tourette, ele fez até um filme falando sobre o assunto. Eu confesso que eu ainda não assisti, não deu tempo, mas eu fiquei até curiosa de estar assistindo esse vídeo, até para entender melhor. Que quando a gente se põe no lugar do outro, a gente consegue ajudar um pouco mais, né, aquela pessoa que está passando por aquele momento difícil. Dizem também que 30% das pessoas que têm a síndrome de Tourette também apresentam o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Não é via de regra, né? Não é que a pessoa que tem a síndrome de Tourette tem que ter o TOC, mas 30% das pessoas que têm a síndrome de Tourette também desenvolvem o TOC, né? Então, acho que fica um pouquinho mais fácil de tentar entender e tentar diagnosticar esse problema que comete essas pessoas, indo ao médico, procurando uma ajuda médica para que faça um tratamento específico para cada pessoa. E eu assisti a alguns canais de algumas pessoas que têm a síndrome de Tourette para poder entender um pouquinho mais. E eu vi o quanto é triste, né, essas pessoas que têm essa síndrome, porque muitas vezes elas querem só ter uma vida normal, não querem estar andando e de repente parar e ficar balançando o corpo de um lado para o outro, ou ficar repetidas vezes olhando para um lado, né? Ou então de repente tá falando com você e dá um susto em você do nada, né? E eu vi que muitas pessoas sofrem muito com isso, tem que tomar remédios para fazer um tratamento, porque não tem cura, apenas ameniza, né? E são remédios que às vezes a pessoa tem que tomar para dormir, para que os tiques parem, né? Porque a pessoa sozinha não consegue controlar. Então, muitas vezes a pessoa não tá com sono, mas porque tá ali com a cabeça quente, tá nervosa porque não consegue parar de fazer algum movimento, ela toma o remédio para dormir, porque durante o sono aqueles tiques param, né? Então, é uma coisa bastante complicada que às vezes um filho seu, um primo, um parente, um amigo, um conhecido tá passando por isso e às vezes a pessoa não sabe o que que é.
né? Então é interessante, é legal que se você conheça alguém que tenha tiques nervosos, tiques vocálicos, né, que fale palavrão e às vezes fala, ai, foi sem querer, eu falei, não percebi que falei, que peça para a pessoa procurar um profissional, porque assim, a gente só, né, vê falar e pesquisa, foi o que eu fiz para poder estar falando um pouquinho sobre isso, já que o meu canal fala sobre crianças. Mas eu não sou médica, né? Eu não sei falar para vocês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. A única coisa que eu falo para vocês é que procurem um médico, né, para poder estar sabendo sobre tratamentos, já que não tem cura, para poder dar um pouco de qualidade de vida para quem tem esse tipo de doença e tentar se colocar no lugar da pessoa, tentar entender a pessoa para que ela não se sinta só, né? Não se sinta sozinha nessa caminhada, nessa jornada, né? Porque isso pode levar a pessoa até a chacotas, tanto no trabalho como na escola, sofrerem bullying por causa de uma coisa que às vezes nem a pessoa mesma sabe o que está acontecendo, né? E numa dessa acaba sendo hostil com a pessoa, ou acaba, no caso de crianças, né? Criança, vou te contar, tem hora que criança é um bichinho cruel, né? Acaba zombando, acaba brincando, fazendo bullying e não é legal, né? Nessa reportagem tinha um rapaz que ele já tinha, se não me engano, uns 23 anos e ele começou a desenvolver a síndrome de Tourette, né? E a mãe dele não sabia o que estava acontecendo e ele chegou até a ter um problema com a polícia, né? Eu não lembro agora a história direito, porque ele estava lá no carro, o policial se aproximou dele, falou alguma coisa com ele, e ele, tendo os tiques dele, o policial achou que ele estivesse brincando, mangando da cara do policial. Então ele teve até problemas com um policial por causa dessa síndrome. E também nessa reportagem mostraram pessoas que têm essa síndrome na fala, né? Que ao invés de só os tiques, elas também começam a emitir sons estranhos, como se estivesse espirrando, por exemplo, ou tá conversando de repente, ai, e faz alguns sons involuntários, né? Às vezes tá conversando e tic, né? Faz um barulho como se fosse um espirro ou um assobio, né? E quando eu vi essas pessoas, né, nessa reportagem, eu me lembrei que quando eu ainda ia para a escola, tinha uma pessoa que acontecia isso também e ninguém entendia, né? Que de repente a pessoa estava andando e fazia uns troços estranhos, derrubava os cadernos do chão e as pessoas zombavam muito. O problema do ser humano muitas vezes é que o ser humano não tem empatia, né? Às vezes a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não se sensibiliza com o que o outro está passando, né? E às vezes começa a rir, começa a brincar achando que aquilo é uma, sei lá, uma frescura e às vezes não é, né? Então, as crianças, elas começam a desenvolver ainda num período muito inicial, pelo que eu entendi, né, pelo que eu fui pesquisar dessa síndrome, e aí elas vão levando aquilo por toda a vida. Parece que ainda não tem cura, né? Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, ainda não tem cura. Tem como amenizar, né, esses efeitos. Se essa doença é descoberta logo no comecinho, assim como tantas outras, dá tempo da gente ir no médico, tentar saber como resolve, se não tem cura, pelo menos estacionar aquilo para que a criança tenha uma vida com qualidade, né? Sem estar ali andando de repente e dar um tique nervoso, um tremelique, ou a pessoa fazer um barulho com a boca e a pessoa que está do lado, às vezes, até querer bater, querer espancar, porque acha que a pessoa está tirando uma. A gente tem que se pôr no lugar da pessoa e tentar entender o que está acontecendo. Então, fica a dica aí de quando acontecer alguma coisa do tipo, né? Se isso vem acontecendo com frequência, esses tiques nervosos, esses tiques vocálicos, esses palavrões demasiados, e a pessoa falar que não sabe o que está acontecendo ou que ela não consegue se controlar, incentive essa pessoa a procurar um médico, porque às vezes ela tem a síndrome de Tourette, só está precisando de ajuda e não sabe nem por onde começar, né? E acaba atrapalhando muito também na questão da autoconfiança da pessoa, de às vezes a pessoa ter uma entrevista de emprego, por exemplo, e não saber como ela vai se comportar durante essa entrevista por causa dessa síndrome de Tourette.
Bom, amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu quis só falar um pouquinho sobre o assunto. Não sou médica, não entendo muito. Conheci essa síndrome, não acredito que quando eu tive contato com essa pessoa que tinha esses movimentos involuntários, mas também nem sabia o que era. E nessa reportagem do Domingo Espetacular acabou me despertando, né? Despertou, abre os nossos olhos, né? E faz com que a gente se ponha no lugar do próximo e que a gente tente ajudar ao invés de atrapalhar com chacotas e zombações. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, clique no joinha para ajudar na divulgação do canal. O canal está crescendo, estamos chegando em 50 mil inscritos. E isso não seria possível sem a ajuda de vocês, então continue clicando em gostei para vocês receberem os próximos vídeos, porque se você não clica em gostei, você gosta do meu canal, assiste os meus vídeos, mas não clica em gostei, o YouTube acaba entendendo que você não está gostando do conteúdo e acaba não enviando as notificações para você. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, estou criando alguns outros conteúdos para estar liberando durante a semana. Ative os sininhos das notificações para que o YouTube te informe toda vez que eu enviar um vídeo novo, tá bom? Obrigado por terem assistido, um beijo e até a próxima.